Bom dia, meninos e meninas. Hoje, dando continuidade ao ciclo crítico literário, nós vamos trabalhar com a obra Quincas Borba, de Machado de Assis. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, né? E a gente conversa, então, sobre essa obra tão importante que consta aí do vestibular, da lista do vestibular da FUVEST deste ano, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Pronto, então. É, nós já vimos aí algumas obras literárias que vão ser cobradas no vestibular, e nós já dissemos a vocês que não adianta conhecer apenas a obra, né? É importante conhecer a obra dentro do seu contexto, seja do contexto literário, seja do contexto histórico, seja do contexto da obra do autor. Então é esse trabalho que nós vamos fazer dentro desse livro assim tão importante na obra de Machado de Assis, que é Quincas Borba. Então, deixe eu localizar vocês primeiro dentro da literatura, né? Esse livro foi produzido na época do realismo, então nós estamos entre 1881, né, até o final do século XIX. Essa obra é publicada em 1891, então ela é publicada no auge do realismo. Não é o momento em que esse movimento está surgindo, nem é o movimento na hora em que ele está saindo de cena, né? Mas é exatamente o auge desse movimento. Vamos lembrar também que esse movimento é um movimento que, ao contrário dos românticos, ele visava olhar a realidade como ela era. Então, o escritor, ele não queria mascarar as coisas, não queria idealizar as coisas, mas ele queria encarar a realidade exatamente como ela era. Então, enquanto românticos abordavam o passado, por exemplo, né, ou abordavam um futuro, enfim, promissor, os realistas preferem olhar as mazelas do presente, preferem ver o que está errado no presente e, principalmente, denunciar e analisar essa realidade, certo? Outra coisa importante da qual nós precisamos nos lembrar. Esse período realista é um período, como nós já estudamos, altamente cientificista. Então, enquanto os românticos viam a realidade de uma forma mais sentimental, mais emocional, os realistas, eles veem essa realidade dentro dos limites que a ciência pode proporcionar. Daí, aqueles ismos do final do século XIX estarem inseridos, não é, no contexto da obra realista naturalista, positivismo, o evolucionismo, o determinismo, muito bem. Machado de Assis acreditava nisso até a página 2. Né? Ele levava em conta, por exemplo, o determinismo do Taine, essa ideia de que o homem é fruto do meio, da raça e do momento. No entanto, ele acreditava também que se o homem não mudava essa realidade, ele não mudava também porque não queria. Né? Porque era muito cômodo estar naquela realidade e culpar as circunstâncias do meio por isso. Então, se existe essa influência, e Machado acredita nisso, né, do meio, da questão histórica e tudo mais, existe uma influência maior ainda, que é a do indivíduo sobre essa realidade. Ele aceita essa realidade e ele acha que está tudo bem. Né? Ele acha enfim, não há problema nenhum que ele vá se adequar a ela, desde que isso seja menos trabalhoso para ele, certo? Portanto, o Machado não é um escritor tipicamente realista. Ele tira do realismo aquilo que ele acha que é importante dentro desse realismo. Né? Ele vai buscar lá. Agora, quando ele não acredita nessa linha defendida pela escola, ele simplesmente se afasta. Tanto que Machado tem características que são muito Machado de Assis. Por exemplo, como nós vamos ver, inclusive, nessa obra, a metalinguagem, né? Quando ele discute a organização do discurso que ele mesmo está fazendo, as digressões, que são os momentos de desvio, e nós que já conhecemos um pouquinho de Machado de Assis, nós sabemos que esses momentos de desvio normalmente são a chave do romance, né? É onde ele dá para nós as dicas do que a gente tem que olhar com um pouquinho mais de atenção. O psicologismo, não é? Existe uma preferência em analisar a personagem por dentro e não a personagem por fora, certo? Então esse Machado, ele quer apresentar
uma leitura dessa realidade. É isso que ele busca fazer. Que leitura é essa? Né? Em que mundo é esse que eles estão vivendo e qual é o papel do homem nesse sistema? Né? Ele endossa esse sistema, ele se afasta dele, como é que é? Então, o Machado ele vai além da denúncia. Né? Ele busca fazer uma análise do que está ocorrendo e espera que o leitor o acompanhe nesse raciocínio. Tá? Bom, primeira coisa assim, muito curiosa em relação a essa obra. Essa obra foi publicada pela primeira vez em 1891. E ela foi publicada num periódico chamado A Estação. Machado trabalhava nesse periódico. E o curioso é que era um periódico sobre moda. Vejam só, né? Se não é algo que é no mínimo curioso. Era um periódico sobre moda, destinado ao público feminino, e como está aqui destacado em vermelho, o objetivo era criar um jornal brasileiro indispensável a toda mãe de família econômica, que deseja trajar e vestir suas filhas segundo os preceitos da época. Bom, aqueles entre vocês que já leram Quincas Borba ficam imaginando assim, mas o que isso tem a ver? Não é? Quando nós conhecemos uma obra como Quincas Borba, nós pensamos por que Machado a teria publicado num periódico que não tem, cujo assunto, pelo menos aparentemente, não tem nada a ver com aquilo que está sendo abordado na obra. Então, aparentemente, Machado de Assis, meninos e meninas, é um grande provocador. Né? A gente não pode esquecer esse detalhe. Então, quando ele joga uma obra como essa, com personagens, por exemplo, como a Sofia, né? Com personagens como a Maria Benedita, nós vamos conhecê-las já, né? Nós percebemos que a obra é uma provocação. Provocação a essas mães, né? Que estão buscando uma forma de trajar as suas filhas de acordo com os preceitos da época, né? Lógico, gastando pouco de preferência, mas de verdade são essas mães que buscam fazer isso com as suas filhas para que elas consigam um casamento apropriado. Né? E nós vamos ver que, fora os temas maiores do que esse, que estão em Quincas Borba, esse também é um dos temas abordados. Então, Machado de Assis, ao publicar um livro como esse, por meio de folhetins, né, num periódico como esse, não duvidem, viu? Nós temos aí o nosso grande escritor que se coloca como um provocador, né, incitando mesmo a reflexão, e a gente sabe o quanto isso é fundamental na obra machadiana. Tá? Bom, quais são os aspectos gerais que a gente pode enfocar sobre esse livro que nós estamos analisando? Bom, vamos pegar primeiro os aspectos gerais, depois eu trabalho o enredo com vocês com mais detalhes, né? Para esclarecer, talvez, alguma coisa que vocês não tenham entendido. A gente percebe que dentro dessa linha realista-naturalista de romances de tese, né, Quincas Borba é um romance de tese. Ele quer provar a teoria do humanitas, a teoria do humanitismo, defendida por Quincas Borba, já apresentada no primeiro livro de Machado de Assis, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós vamos ver essa teoria em detalhes já, mas o que a gente precisa saber antes, né? Para que a gente aproveite, absorva esse enredo da melhor maneira. O humanitismo é basicamente um exercício de individualismo. A teoria do humanitismo é uma paródia do evolucionismo do Darwin, como nós vamos ver. É aquela ideia de que é absolutamente normal que numa sociedade como a nossa, os mais fortes sobrevivam. Não importa se isso significa matar pessoas, não importa se isso significa passar por cima de pessoas. Né? E entenda uma coisa,
Machado, como eu disse há pouco, é um provocador. Então, quando ele faz uma paródia do humanitismo, faz uma paródia do evolucionismo por meio do humanitismo, não pensem vocês que ele está querendo endossar essa teoria, que ele está querendo dizer, não, é isso mesmo, né? Vale mesmo a pena você passar por cima de todo mundo, destruir todo mundo, se isso for para atingir os seus objetivos. Na verdade, nós temos um Machado de Assis, né, que de novo está provocando. E quando ele joga uma obra, uma teoria como essa, que vai ser efetivamente comprovada, certo? Ao longo desse romance, ou seja, por meio do enredo, por meio das personagens, ele vai provar que a nossa sociedade funciona assim mesmo, né? É uma sociedade em que os mais fortes sobrevivem. É como se nas entrelinhas ele dissesse assim para você: e aí? E o que você acha disso? Como é que você participa disso? Como essa teoria é comprovada, né? A gente analisa esse romance como um dos romances mais desencantados de Machado de Assis mesmo. Então, vocês imaginem o seguinte, se eu coloco que é isso mesmo, que são os mais fortes que sobrevivem, e que, enfim, o ser humano, enquanto indivíduo único, enfim, não tem importância, não é? É como se eu dissesse que não tem saída. Mas, como eu digo a vocês, né, é uma provocação. Ele quer que você reflita sobre isso. Já me perguntaram várias vezes se Machado de Assis acredita nisso. Eu costumo dizer que se Machado de Assis efetivamente acreditasse que nada tem jeito, ele não escreveria. Né? Escrever sobre isso, vamos combinar, seria atirar pérolas aos porcos. Né? Se ele se dá o trabalho de escrever sobre isso, se ele joga essa reflexão para nós, olhe, no fundo, né, provavelmente Machado de Assis acredita que existe, sim, uma saída, se a gente quiser que essa saída exista. O problema é que, na maioria das vezes, a gente não quer. A gente prefere ser como o Rubião, personagem que nós vamos conhecer já já, certo? Outra coisa que sim, que nos deixa com a pulga atrás da orelha quando lemos Quincas Borba. O livro se chama Quincas Borba. Quincas Borba é o nome do filósofo, que não é o protagonista, mas é o nome do filósofo que aqui aparece. Mas também é o nome do cão do filósofo. E a gente fica se perguntando, não é? Quem é que dá título a esse livro? É o cão ou é o filósofo? Bom, vamos deixar essa pergunta em aberto, não é? No final, no último capítulo desse romance, Machado tenta responder essa pergunta e vamos ver, não é? Enfim, aqui nós vamos chegar com isso. Guardem isso aí no arquivo da memória de vocês, tá? Muito bem. A sociedade, dentro do livro Quincas Borba, exerce uma força sobre o ser humano que vai além da própria vontade do ser humano. E essa força advém do capital. Lembrem-se de que nós estamos no final do século XIX. Nós estamos num movimento literário que foca, né, e que lê a Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial, ela traz, como nós já vimos, o capitalismo moderno. Né? Ela traz esse jeito, né, de ler a economia, de ler o mundo ao qual nós estamos muito acostumados, porque é exatamente a maneira como nós hoje lemos tudo isso. Então, o capital está acima de tudo, não é? Por exemplo, não precisa ir muito longe, né? Nós vemos inúmeras matérias na TV hoje, né, que falam do aumento do desemprego. E esse aumento do desemprego decorrente da crise que nós estamos vivendo por conta da Covid-19, enfim, né? E a economia está travada e tudo mais. Muito bem. Quando nós falamos de pequenas empresas, a análise é feita de uma maneira, mas quando nós falamos de grandes empresas, a análise pode ser feita de outra, não é? Muitas vezes, não é que a empresa, por conta de toda a pandemia, ela está necessariamente tendo grandes, enormes prejuízos. Muitas vezes, ela está lucrando menos.
Mas como o lucro é o mais importante, né, é, não parece tão importante assim, né, que milhares de pessoas fiquem desempregadas, por exemplo. Então, essa leitura da ação do capital sobre o ser humano, não é? É uma leitura ao qual nós todos estamos acostumados. Ela é assim, e ela é considerada por todos os nós, não é? Ou pela maioria de nós, absolutamente normal. Então, o que Machado questiona aqui no Quincas Borba é justamente que normalidade é essa, certo? Por que nós deixamos de ser nós mesmos, não é? Por conta de toda uma sociedade que gira em torno de um sistema capitalista que nos diz o tempo todo que é preciso ter coisas e eu preciso ter isso, ter aquilo e ter aquilo outro, né? É uma sociedade, como já disse essa de Queiroz em A Cidade e as Serras, baseada no acúmulo, né? E o escritor fica ali perguntando para a gente até que ponto a gente acha isso normal. E nós vamos ver aí, na ascensão e queda da personagem Rubião, que é o nosso verdadeiro protagonista, né? Os efeitos desse capitalismo sobre o cidadão desse final do século XIX. E eu arrisco a dizer, tá certo, a vocês que não está muito longe do cidadão do início do século XXI. Nesse aspecto, não é? Nós evoluímos muito pouco. Enfim, nós percebemos que evoluímos muito pouco, certo? O que Machado de Assis vai fazer é uma crítica, né, a esse mundo cuja razão colocada como acima de todas, né, é justamente o capital, certo? E como o indivíduo se adapta a isso, certo? Porque afinal é fundamental que ele se adapte a isso. Bom, a personagem que vai passar por isso é a personagem Rubião, que em algum momento, como nós vamos ver, vai ficar muito rico, vai se tornar herdeiro universal de uma grande fortuna, né? Veja, ele morava numa cidadezinha do interior chamada Barbacena. Ele era professor em Barbacena. Veja, recebendo esse dinheiro todo, olha, ele poderia viver o resto da vida confortavelmente em Barbacena. Que era um espaço que ele conhecia, que era um espaço em que ele tinha amigos, tá certo? Mas agora que ele é um homem rico, Barbacena se torna um lugar insuficiente. Rico como ele está, ele precisa ir para a corte. E aí, o nosso Rubião, caipirão de Barbacena, vai ser jogado num espaço que ele não conhece, mas ao qual ele vai se curvar para que ele possa respeitar os cânones capitalistas tão importantes nesse mundo novo que ele está conhecendo. É esse capitalismo que vai justificar, por exemplo, a exploração da personagem Cristiano Palha sobre o Rubião. Afinal, né, meninos e meninas, o mundo é dos espertos mesmo. Os jogos de sedução que a Sofia vai fazer com o Rubião, sem estar em nenhum momento verdadeiramente interessada nele. Ela não vai se interessar por ele. Mas, tá certo? Para que ela consiga se tornar uma mulher que frequente as altas rodas sociais, para que ela possa aparecer nas colunas sociais, né? Para tudo isso, enfim, ela se adapta. O Rubião vai deixar de fazer coisas em que ele acredita para se curvar a esse espaço, seja na decoração da casa, seja na contratação de empregados brancos, né? Estamos, portanto, num período pós-abolição, é chique ter empregados brancos, não é? Ele, na verdade, preferia manter aquele empregado negro que ele já tinha, não é? Lá em Barbacena, mas não fica muito bem aparecer o negro ali frente às visitas. Então, vamos deixar esse negro num espaço em que ele não apareça, mas onde aparece,
coloquemos empregados brancos, é muito mais elegante. Outra coisa muito importante para a gente entender por um lado, Rubião é isso, esse homem que está experimentando esse capitalismo moderno e está se adequando ao capitalismo moderno. Mas há uma outra análise do estudioso Araripe Júnior, também interessantíssima, em cima do Quincas Borba. Ele vê a construção do Rubião como a construção do Brasil. Ou seja, esse país, né, que pretende, nesse final do século XIX, se adequar às grandes potências da Europa. É onde se quer ser chique como os franceses, né? Em que se quer pensar como europeu, abandonando as raízes nacionais. Ou seja, o Rubião que sai de Barbacena e vai para a corte também é o Brasil, que sai da sua cultura tradicional, não é? Para se adequar aos moldes europeus. Olhe, parênteses aqui, não precisa ir muito longe para provar isso. A moda, a roupa que se usava aqui no Brasil, pelas mulheres, pelos homens, no final do século XIX, não era uma roupa adequada ao nosso clima, mas sim adequada ao clima europeu. Quem era considerado bom aqui no Brasil, gente, era o branco. Mas não era o branco porque tinha pele branca. Ele era o branco, de preferência, com ascendência europeia. Se o indivíduo já era mestiço, ele já não valia tanto assim. Ele já era alvo de discriminação, certo? O Araripe Júnior, quando desenvolve essa teoria, ele associa o nome Rubião ao café, né? O café, ele pertence à família das rubiáceas, né? E essa semelhança de rubiáceas com o Rubião, olhe, difícil acreditar que é uma mera coincidência, né? Então, é o ser, é o cidadão que se adapta a um sistema capitalista, mas também a um país, né? Que se adapta a esse liberalismo europeu, que tenta se adaptar, mas nem sempre essa adaptação ela efetivamente dá certo, né? O Rubião não é a única metáfora importante desse livro, né? A Sofia também é. Guardem bem isso, viu? O Rubião é aquele que tenta se adaptar a esse mundo que ele simplesmente não conhece. A Sofia, ao contrário, já está totalmente adaptada a esse mundo, né? Ela representa esses padrões sociais necessários para que alguém ascenda no Brasil. E ela vai se comportar dentro desses padrões. Guarde o que eu vou dizer a vocês agora e que a gente vai esclarecer já já. Ela se sente incomodada com a cantada que o Rubião dá a ela. Ela é uma mulher casada, você pensa, puxa, então, sabe, ficou incomodada. Mas por que será que ela não se sente incomodada quando Carlos Maria também lhe dá uma cantada? Guardem isso. Um a incomoda, mas o outro a envaidece. Deve haver uma razão para isso, não é? Então guardem isso, certo? E o Palha, então? O Palha, o Cristiano Palha também é uma metáfora. Aliás, essa obra está cheia delas, não é assim? O Cristiano Palha, ele representa o que a gente chama de moral versátil, né? Vou dar um exemplo só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Há um momento, depois que a Sofia leva aquela cantada lá do avião, ela conta para o marido que levou a cantada. Ela chega faltando, ó, tá de olho em mim, aquela coisa toda. Acontece que na mesma época, o Cristiano Palha estava interessado em tornar-se sócio do Rubião. Ele já estava, enfim, solnando o Rubião para se tornar sócio dele numa companhia de importação. Ele já tinha feito alguns empréstimos com o Rubião e tal, e ele pretendia, obviamente, tornando-se sócio do Rubião,
tirar o dinheiro do Rubião. Não pense vocês que ele estava atrás de uma sociedade honesta. Não, ele queria mais era se aproveitar da ingenuidade do Rubião. Então, ele não chega a mandar a, a Sofia ir para a cama com o Rubião. Mas ele diz algo como está aqui. Contanto que lhe ficassem os olhos, podiam ir alguns raios dele. Não haveria de ter ciúmes do nervo óptico. É como se ele dissesse para a Sofia, ele está olhando, deixa eu olhar. É como se ele dissesse para ela, olha, mantenha o interesse do Rubião. Ele não diz assim, vá lá e faça sexo com o Rubião. Vá lá e se torne amante do Rubião. Não, não chega a isso. Né? Mas ele diz assim, olha, então, mantenha o interesse dele lá. Porque, olha, eu também estou interessado e tal, no dinheiro dele. E a Sofia entendeu o recado direitinho. Outra coisa importante que chama atenção. A Sofia é uma mulher bonita. E o Palha, ele sente prazer em exibir a Sofia em público. A Sofia, cheia de joias, muito bem vestida, né? Não pensem vocês que é porque ele é apaixonado pela mulher. Lembre que nós não estamos mais no romantismo. O casamento aqui é uma questão de interesses, certo? É como exibir a Sofia, é como exibir a casa, exibir os negócios, não é? É minha. Entende como é que é? Então, é um código moral totalmente adequado ao capitalismo, a esse sistema que eu e vocês conhecemos muito bem. Né? Assim, qual é o grande tema da obra? A transformação do homem em objeto do homem. Né? A coisificação desse homem e, principalmente, a aceitação dessa reificação. Ele aceita que seja assim e está tudo bem. Né? Por outro lado, existe um tema paralelo aí que é a loucura. Há um determinado momento em que Quincas Borba, o filósofo Quincas Borba, efetivamente está com alguns problemas neurológicos. Afinal, a gente não tem como discutir isso, né? Há um momento lá que ele acha que ele é o Santo Agostinho. Então, enfim, se ele efetivamente acha que ele é o Santo Agostinho, alguma coisa não deve estar funcionando bem, né? No final da obra, o Rubião também enlouquece. Agora, curiosamente, é justamente no momento de loucura que o indivíduo tem a sua maior lucidez. Então, o Rubião vai enxergar com clareza o que é, afinal, a teoria do humanitismo no seu momento auge de loucura. E o Quincas Borba, ao qual faltava um parafuso, né, é justamente aquele que vai criar essa teoria. Machado de Assis não está discutindo a questão da loucura pela primeira vez. Ele já fez isso no conto Alienista, por exemplo, certo? Então, a gente sabe que em Machado de Assis o conceito de loucura ele é efetivamente relativo, tá? Outra coisa legal de você saber é a recepção dessa obra. Né? Esse foi o primeiro grande sucesso de Machado de Assis. Ele é um romance de terceira pessoa, diferentemente de Memórias Póstumas, e o que vai acontecer depois com Dom Casmurro, né, que são livros em primeira pessoa e são livros mais complexos. Né? Esse livro, ele, por ser em terceira pessoa, ele acaba sendo mais acessível e ele se torna sucesso de público. Não é? Muito bem. Então vamos contar para vocês, não é agora, a história, certo? E aos poucos, conforme a gente conta a história, nós vamos mostrar para vocês como tudo isso que eu lhes disse até agora, que são pontos que dão grandes questões nos vestibulares, né? Como tudo isso vai ser comprovado no desenvolvimento deste enredo, tá? Então, apesar do romance se chamar Quincas Borba não é o protagonista, né? O protagonista é Rubião. A obra se passa em 1867, certo? Então, nós estamos em 1867, a obra vai ter um flashback posteriormente, então, quando a obra começa, o Rubião já é herdeiro de Quincas Borba, já vive na corte, né, já vive no Rio de Janeiro e já é um capitalista. Veja que sugere aqui nessa passagem, né, que era um ano professor,
que era agora capitalista, né? Então faz um ano, né, que o Rubião herdou esse dinheiro todo do Quincas Borba. Então, você é jogado já na situação que vai ser desenvolvida, né? E entre o capítulo 4 e o capítulo 17, não é? Nós temos um flashback, que conta para a gente como tudo começou. Né? Então, nós vamos contar a vocês como tudo começou, mas como é que é essa vida do Rubião? Então, olha só, né? A casa atual em que ele mora. Como eu disse a vocês, ela é decorada de uma maneira que não é o gosto do Rubião. Né? O Rubião gostava de ouro, ele gostava de prata. Pelo gosto dele, as peças de decoração seriam nesses materiais. Não é? Mas, como o Cristiano Palha lhe disse que era elegante ter peças de bronze, ele coloca peças de bronze na decoração. Lembra que eu lhes disse há pouco? Ele é o indivíduo que vai se adaptar a essa questão do capitalismo? Então, né? Se a moda é usar peças de bronze, então peças de bronze colocaremos, né? Independente de nós não gostarmos de peças de bronze, era natural que fosse assim. O Cristiano Palha ele fala da necessidade de ter criados brancos. Se ele quer manter o escravo, o negro, tudo bem, mas não na parte que serve às visitas. Chique mesmo, né? É ter empregados estrangeiros, empregados espanhóis, empregados franceses. Veja, Rubião se sentia extremamente desconfortável com isso, mas se para ser chique a gente precisa ter empregados assim, nós teremos empregados assim. Veja isso, sentia que não era inteiramente feliz, mas sentia também que não era inteiramente longe a felicidade completa. Já ia fazer 41 anos. Nós estamos falando, veja que é o romance apresentando para você a personagem, né? Nós estamos falando de um jovenzinho, né? 41 anos, olha, já é para ser bem maduro, tá certo? Já é para ele, enfim, ter encontrado aquilo que ele queria, mas o Rubião é aquele que se adaptou a uma realidade ao qual, repito a vocês, ele não se sentia totalmente confortável. Veja que ele disse que ele não se sentia totalmente feliz, mas era o que precisava ser feito para fazer parte da corte. E ele era apaixonado pela Sofia, né? Olha só que coisa, né? A melhor, a esposa do seu sócio, tá certo? A esposa do seu melhor amigo, né? Veja que é uma temática que vai ser depois retomada em Dom Casmurro. Bom, o narrador de Quincas Borba é um narrador organizacional, é um narrador metalinguístico, nós vimos no comecinho, é uma das grandes características de Machado de Assis. Mas nisso ele faz uma intervenção muito curiosa. A teoria do humanitismo, que vai ser a tese de Quincas Borba, ela já aparece no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi o primeiro romance de Machado de Assis. Nós temos um narrador aqui em terceira pessoa e Machado de Assis, nesse romance, ele faz questão de dizer que ele, Machado de Assis, está por trás desse narrador em terceira pessoa. Olha essa passagem que interessante. Este Quincas Borba, se acaso me fizeste o favor de ler as Memórias Póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo náufrago da existência que ali aparece mendigo, herdeiro inopinado e inventor de uma filosofia. É quando este romance, gente, se encaixa no outro. É possível você ler os dois independentemente e entender os dois independentemente, mas é curioso como um se encaixa ao outro. Há um determinado momento nesse romance em que Quincas Borba vai viajar. Dá a entender que ele vai viajar e vai encontrar o Brás Cubas, certo? E esse tempo em que ele passa lá, né, essa teoria do humanitismo, ela é reforçada, ela é estabelecida. Então é como se um romance se encaixasse no outro, tá? Bom, e a partir daí, né, nós temos o flashback. Então, o que o Rubião tem a ver com Quincas Borba? Como é que toda essa história começou? Então, como eu disse a vocês, Rubião morava na cidadezinha de Barbacena. Ele e a irmã Maria Piedade. Na época,
ele conheceu o filósofo Quincas Borba, que era seu vizinho, né? O Quincas Borba se namorou da Maria Piedade, dá a entender até que provavelmente eles fossem se casar e tal, mas ela morreu antes, né? Ela teve um problema de saúde muito sério, morreu. E aí, o Rubião e o Quincas Borba se tornaram próximos, né? Se tornaram amigos. Parênteses importante. Rubião percebe que há algo de errado com Quincas Borba, né? Bom, pelo menos ele acha que há algo de errado, né? O Quincas Borba é aquele que fala coisas que ninguém entende. Ele é um cara solitário, ele é um cara pouco sociável, né? E ele começa a ter, enfim, ele era sozinho, tem problemas de saúde. Na época, o Rubião era professor. Então, o Rubião deixa de ser professor para cuidar de Quincas Borba. Quando nós conhecemos Machado de Assis, e a gente vê uma coisa dessas, a gente já fica, não com o pé atrás, a gente fica com os dois, né? Porque Machado de Assis não acredita que ninguém seja legal, sabe? A pessoa não é boazinha por natureza. Então, se é, o Rubião está largando o seu trabalho para cuidar é, de Quincas Borba, aí é simples. Ele esperava que quando Quincas Borba morresse, que ele o citasse em seu testamento. Bom, nós já sabemos, porque ele adianta isso nas primeiras páginas, que ele vai se tornar herdeiro universal do Quincas Borba. E aí, quando isso acontece, ele diz assim: vejam como Deus escreve direito por linhas tortas. Veja que se o Quincas Borba se casasse com a irmã, ele jamais seria o herdeiro universal. Mas olha só, a irmã morreu, o casamento não aconteceu e ele teve a chance de herdar sozinho. Veja que o Rubião não é um cara bonzinho. Já perceber que ele vai ser um tonto, vai ser manipulado e tudo mais. Mas ser um tonto é uma coisa, ser uma boa pessoa é outra coisa, certo? O fato é, o Rubião é interesseiro, sim, e ele vai cuidar do Quincas Borba por interesse, porque ele esperava, né, enfim, herdar algo do Quincas Borba, mas ele esperava herdar um pouco. E ele sabia que ele tinha um rival, e o rival era o cão. O Quincas Borba tinha um cão, e esse cão se chamava Quincas Borba. Então, o Rubião tinha ciúme desse cão, né? O Quincas Borba tenta explicar a ele a teoria do humanitismo. E a teoria do humanitismo, ela parte desta frase aqui: humanitas quer comer. Claro que o Rubião não entende quando ele conta isso. Não entende, para ele fica, aquilo é muito obscuro para ele. Então, o Quincas Borba explica isso a ele por meio de um exemplo. Ele diz assim: olha, a minha avó morreu atropelada. Nossa, sinto muito, não sinta. Ela morreu porque tinha que morrer mesmo. Então ele conta como é que foi. Imagine o seguinte: o dono de uma carruagem estava do lado da rua. O cocheiro, com a sua carruagem, estava do outro lado. Hora do almoço, o dono da carruagem estava com fome. Ele fez sinal para que o cocheiro fosse até ele. A minha avó só estava no meio do caminho. Foi atropelada e morreu. Ele ainda diz assim: se não fosse a minha avó, se fosse o Gonçalves Dias, isso daria mais notícias no jornal. Mas como era minha avó, não deu tantas notícias assim, ou não deu notícia alguma. Gente, lógico que o Rubião não entendeu nada. O Rubião era lento mesmo, né? Mas o que ele basicamente quer dizer com essa essência é que eu tenho um objetivo a atingir. E esse objetivo tem a ver com a sobrevivência. Humanitas quer comer. O homem quer sobreviver. Só que o homem, para sobreviver, não precisa só de comida. Ele precisa de comida, ele precisa de status. O capitalismo tem essas duas bases, né? Não adianta eu ter dinheiro e as pessoas não saberem que eu tenho dinheiro. Então eu preciso ter dinheiro, eu preciso me bancar, tá certo? Mas eu preciso ter status também. E o que se tiver de fazer para que esse objetivo seja atingido, será feito. É como se aí nas entrelinhas dissesse: qual é o problema?
Como eu disse a vocês, né, o Rubião não entendeu, tá certo? Então, o Quincas Borba resolveu ser mais didático. E ele explica isso com essa pequena parábola aqui. Então, ele diz assim: não há morte. O encontro de duas expansões, ou a expansão de duas formas, pode determinar a supressão de duas formas, e determinar a supressão de uma delas. Mas, rigorosamente, não há morte. Há vida. Porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra. Parênteses aqui. Para uns terem muito, é preciso que muitos tenham pouco. Gente, como é que o capitalismo sobrevive sem exploração de mão de obra barata? Pensem nisso. Pensem nisso. E a destruição não atinge o princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso. Gente, se a guerra não fosse aprazível e vantajosa, por que comemorá-la? Pensem bem. E pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Gente, o Rubião faz aquela cara de quem entendeu. Mas eu posso assegurar a vocês, ele não entendeu. Né? Ele não entendeu o que é básico nessa teoria. O fato é, Machado de Assis, numa paródia ao evolucionismo do Darwin, né, ele vai dizer para você que é absolutamente normal que as pessoas guerreiem e exterminem umas às outras, certo? Aquele que é mais forte sobrevive. Se por um lado as batatas representam a sobrevivência, por outro lado, é como se Machado de Assis, com a ironia que lhe é peculiar, dissesse a você: você está vendo para que o homem luta a vida toda? Por batatas. Vejam só. Nós somos, no fim das contas, né, meninos e meninas, muito medíocres mesmo. A gente vale, no fim das contas, muito pouco mesmo. Né? Bom, depois de explicar tudo isso é quando o Quincas Borba vai viajar para o Rio de Janeiro. O Rubião chega a ter medo de que as pessoas acreditem que ele teria induzido Quincas Borba, que não estava em bom estado de saúde, a viajar, mas não foi isso que aconteceu, ele foi viajar porque ele quis. É quando ele vai lá conversar com o Brás Cubas, conforme eu disse a vocês, uma obra se encaixa na outra. Né? De lá, ele escreve para o Rubião, e numa dessas cartas, ele diz que ele acreditava ser Santo Agostinho. Rubião não contou isso para ninguém. Pegou essa carta, guardou, porque ele ficou com medo de se comprometer. Veja que ele tem aquela coisa, ele acha que o Quincas Borba vai viver pouco, né? E ele acredita que ele vai citá-lo no testamento. Então, vai que as pessoas acham que ele induziu a viajar e que ele sabia que ele não estava no seu estado mental adequado e se aproveitou disso. Então, ele fica muito na moita, fica muito na dele. Né? Bom, fica sabendo
na semana seguinte, pelos jornais, da morte de Quincas Borba, né? Em nenhum momento se fala da demência, né? Só se fala como se fosse uma morte natural, né? O Rubião fica esperando, porque ele acredita realmente que o fato de ele ter cuidado do Quincas Borba fez com que ele o citasse no testamento. Ele estava cuidando do cão até então, porque o Quincas Borba pediu, ele estava cuidando, agora que o Quincas Borba morreu, ele resolveu livrar-se do cão e deixou esse cão com a comadre Angélica, não é? Bom, quando é lido o testamento, ele descobre que ele não só foi citado, mas ele se torna herdeiro universal de Quincas Borba. Mas havia uma condição. Para que ele herdasse aquela fortuna, ele teria que cuidar do cão. Veja que essa altura ele já deu o cão para a comadre Angélica. E ele pensa isso aqui: mais vale quem Deus ajuda do que quem cedo madruga. Veja que ele faz uma inversão do ditado. Esse dinheiro vai cair no colo, gente. Ele não fez nada para merecer, não foi fruto do trabalho dele. É fruto de uma herança, né? Enfim, o fato é que ele sabe que tem que recuperar o cachorro, né? Ele vai atrás da comadre Angélica, recupera o cachorro, né? E aí ele está em condições de herdar. E é o que eu disse a vocês, ele podia ter ficado lá, ficado bem, sentia cócegas de ficar, de brilhar onde escurecia, de quebrar a castanha na boca dos que antes faziam pouco caso dele, e principalmente aos que se riam da amizade do Quincas Borba. Mas logo depois vinha a imagem do Rio de Janeiro, que ele conhecia com os seus feitiços, movimento, teatros em toda parte, moças bonitas, vestidas à francesa. Resolveu que era melhor. Podia subir muitas e muitas vezes à cidade natal. Então, ele não fica em Barbacena, né? Ele resolve ir para o Rio de Janeiro, né? E lá ele viver aí com toda a sua herança, viver tudo bem. Veja, ele acha que diante de tudo isso, né, ele entendeu a teoria, porque afinal ele era o vencedor. Olha o que ele diz: ao vencedor as batatas. Não a compreendi antes do testamento, ao contrário, vimos que achou obscura a explicação. Tão certo é que a paisagem depende do ponto de vista que o melhor modo de apreciar o chicote é ter-lhe o cabo na mão. O Rubião é aquele que agora acha que tem o cabo na mão. E qual é o cabo? O dinheiro, tá certo? Ele é o vencedor. Ele acha. Ele acha. Porque o dinheiro caiu ali no colo dele, tá certo? A única coisa é que ele tem que ficar com o cachorro. Manda rezar uma missa de sétimo dia, não porque ele fosse muito crente, aquela coisa toda, mas afinal, obrigação, né? Enfim, fez toda a documentação que tinha que fazer e foi para o Rio de Janeiro. Muito bem, tomou o trem para o Rio de Janeiro e na estação de Vassouras subiram Cristiano Palha e Sofia. Ele com 32 anos, ela entre 27 e 28. Né? Os dois se sentam ali ao lado dele e ele, assim que vê a Sofia, gente, dizer que ele fica babando é pouco, é pouco. Ele realmente se apaixona instantaneamente pela Sofia. Era uma mulher exuberante, tinha um colo incrível, né? Ele ficou apaixonado e puxou conversa ali com o casal. E nessas, pessoal, ele contou para o Cristiano Palha, vejam isso. Imagine se você ganhasse na Mega Sena, se você ia fazer uma coisa dessas, né? Mas ele contou para o Cristiano Palha que ele recebeu uma herança. E sabe, ele está indo para o Rio de Janeiro, mas não sabe como aplicar esse dinheiro, não sabe o que fazer. Olha, o Cristiano Palha é um cara legal. Ele vai dizer assim para ele: pode deixar, eu ajudo você. Olha, eu instalo você, nós podemos trabalhar juntos. Veja que o Cristiano Palha, como eu disse a você, totalmente adaptado ao capitalismo, né? Ele vê no Rubião uma oportunidade. Olha só, é o capital de que ele precisa para ganhar o dinheiro que ele quer. Né? E ele tem a cara de pau de dizer isso aqui para o Rubião.
Não repita o seu caso a pessoas estranhas. Agradeço-lhe a confiança que lhe mereci, mas não se exponha ao primeiro encontro. Discrição e caras serviçais nem sempre andam juntas. Veja que o Cristiano Palha ali a situação pelo ponto de vista dele mesmo, não é? Ele sabe que ele ia tentar se aproveitar e falar assim, olha, não vai contar para ninguém. Na verdade, o Cristiano Palha não está preocupado com o Rubião. Ele está preocupado de ter que dividir esse dinheiro com mais alguém e o Rubião cair enfim, na conversa de alguém. Quando ele chega ao Rio, ele não tem onde se hospedar ainda, tá certo? Acabou de chegar. Vai se hospedar inicialmente na hospedaria União, né? E o Palha e a Sofia vão para sua casa em Santa Teresa. Estado importante? É importante. Bairro de classe média, tá certo? Enfim, são é um casal que vive já de negócios próprios, tá certo? Mas eles não são ricos. Daí o interesse que o Cristiano Palha tem no Rubião. O Palha é tão legal, que vai indicar um advogado para o Rubião, tá certo? Para que ele possa cuidar do dinheiro do Rubião. Futuramente vai até arrumar a casa em que o Rubião vai morar. E o Rubião, ingênuo, gente, ingênuo, ele realmente está achando que o Cristiano Palha é seu amigo. Por isso que ele se sente culpado. Porque ele está lá com o Cristiano Palha e tudo mais, porque está interessado na mulher dele. Né? E ele se sente culpado. Olha só, mas que pecado é este que me persegue? Pensava ele andando. Ela é casada, dá-se bem com o marido é meu amigo, tem-me confiança como ninguém. Que tentações são estas? Né? Então, o fato é, o Rubião não percebe o que o Cristiano Palha está fazendo e é ele que se sente culpado de estar ali cobiçando a mulher do próximo. Né? Bom, finalmente o Rubião é instalado numa mansão no Botafogo, tá certo? Em Botafogo, já é um bairro de classe alta, vai decorar a casa, como eu já disse a vocês, como já apareceu no começo da obra, de acordo com as sugestões do Cristiano Palha. Né? Amigos frequentam a casa do Rubião. Nossa, ele vai se encher de amigos, gente. Muitos amigos. Esses amigos são tão amigos, que eles praticamente almoçam e jantam na casa do Rubião todos os dias. Vejo que eles fazem isso até quando o Rubião não está lá. Entendam isso, tá certo? E vocês sabem, né, que assim, é feio, né, cobrar de amigo, né? Feio. Esses amigos, eles puxam o saco do Rubião, né? E elogiam, enfim. Quando o ego do Rubião está lá em cima, eles pedem dinheiro emprestado. Como é feio cobrar de amigo, né? Esses amigos nunca devolvem o dinheiro. Então, o Rubião, na verdade, lá em Botafogo, em pleno espaço da corte capitalista, tentando se adequar a esse espaço em que as pessoas não são autênticas, mas as pessoas fingem ser o que não são, porque elas têm interesses escusos, não é? E ele não percebe o que está acontecendo. Ele se cerca de sanguessugas. A Sofia é uma delas. Né? O Rubião vive dando joias para a Sofia. Valiosas. Né? Mas chega uma hora que até o Rubião, que é meio lento, ele percebe que aquilo lá não, enfim, não está andando. Né? E a Sofia percebe que esse interesse diminui. E ela manda para Rubião uma caixinha de morangos. Gente, é a hora que o Rubião olha e diz, ela me ama. É muito tonto, gente. É muito tonto. E ele volta a ficar servil a ela, certo? Ele começa, as pessoas não só vão à casa dele, mas ele vai à casa das pessoas, né? Ele vai a recepções, por exemplo, na casa do Cristiano Palha. Ele é observado por mulheres que gostariam de deixar de ser solteiras, como a dona Tonica, né? É claro que ele não percebe, certo? Numa dessas recepções, ele resolve se declarar a Sofia. Ele chega para a Sofia, ele vai passear no jardim com ela, e ele diz isso para ela. Não, ele não diz isso para ela, perdão. Ele vai passear no jardim com ela, e ele, entre outras coisas, assim, ó, você está vendo
Sofia, o Cruzeiro do Sul. Aí à noite, você vai olhar o Cruzeiro do Sul. Eu vou olhar o Cruzeiro do Sul. Nós vamos olhar o Cruzeiro do Sul juntos e vamos pensar um no outro. Meninos e meninas, a Sofia ouvia aquilo sem saber o que fazer. Era preciso responder, fazê-lo parar, dizer que ia por onde não queria ir, e tudo isso sem que ele se zangasse, sem que se fosse embora. Sofia procurava alguma coisa, não achava, porque esbarrava na questão, para ela insolúvel, se era melhor mostrar que entendia ou que não entendia. Aqui lembraram-lhe os próprios gestos dela, as palavrinhas doces, as atenções particulares. Concluía que, em tal situação, não podia ignorar o sentido das finezas do homem, mas confessar que entendia e não despedi-lo de casa, eis aí o ponto melindroso. Gente, o problema não é o Rubião cantar a Sofia, é fazer isso de uma forma explícita. E é isso que ele faz quando eles caminham pelo jardim. Se a Sofia disser que entendeu, se ela mostrar que entendeu aquela imagem, ela entendeu, mas ela deixar claro que entendeu e continuar ali com ele, gente, ela é casada, vai pegar mal. Se ela dispensá-lo, gente, a Sofia gostava dos mimos que recebia do Rubião. Seria perder aquilo. E ela fica absolutamente perdida, ela não sabe o que fazer. É nesse instante que chega, olha isso, que chega um dos convidados da festa, um tal de Siqueira, e surpreende os dois no jardim. E o Rubião, eles simplesmente não sabem onde enfiar a cara. Né? Sabe o cara o indivíduo que quer se esconder, não tem lugar para se esconder? E a Sofia, ela se sai muito bem. Ela disse, olha, então, o senhor vê, seu Siqueira, a gente estava conversando aqui e ele estava me contando aquela história do Padre Mendes. Né? É aí que o Siqueira joga ainda verde. O Padre Mendes? Conheço o Padre Mendes. Né? E a Sofia ainda se sai como se nada tivesse acontecido. E o Rubião, absolutamente atrapalhado, não sabe o que fazer. Veja que isso mostra para a gente que a Sofia, como eu lhes disse, ela é totalmente adaptada a esse mundo de aparências. Ela sabe o que fazer. Ela sabe se sair de uma saia justa, certo? E não se comprometer. E o Rubião, gente, ele é um peixe fora d'água. Ele veio lá da cidade do interior, entendeu? Está acostumado com essa coisa melindrosa, né? Da capital. Então, ele ouve toda aquela história, mas ele não entende nada, né? E aí que Machado de Assis joga um capítulo muito legal, um capítulo digressivo, um desvio, que mostra para a gente onde estão as chaves para entender o romance. Olha só. O rumor das vozes e dos veículos acordou o mendigo que dormia nos degraus da igreja. Lembra que a digressão é um desvio da narrativa, né? Como se ele saísse da história principal e fizesse o comentário. O pobre diabo sentou-se, viu o que era, depois tornou a deitar-se, mas acordando de barriga para o ar, com os olhos fitos no céu. O céu fitava-o também, impassível como ele, mas sem as rugas do mendigo, nem os sapatos rotos, nem os andrajos. Um céu claro, estrelado, sossegado, olímpico, tal qual presidiu às bodas de Jacó e ao suicídio de Lucrécia. Olhavam-se numa espécie de jogo do siso. O jogo do siso é o jogo do sério, né? Quando você olha para o outro e perde quem ri primeiro. Né? Com certo ar de majestades rivais e tranquilas, sem arrogância nem baixeza, como se o mendigo dissesse ao céu, afinal, não me hás de cair em cima, e o céu, nem tu me hás de escalar. Veja, por meio aí da metáfora da conversa do mendigo e o céu, é como se ele mostrasse a conversa que a Sofia teve com o Siqueira, certo? Então, os dois ali, ó, você está querendo me pegar? Não pega. Nem você me pega. Né? Então, enfim, são pessoas adaptadas a esse espaço capitalista. Em vários momentos da narrativa,
a gente percebe que o Rubião olha fixamente o cão, do qual ele é guardião, né? E ele olha nos olhos do cão. É como se ele sentisse que o filósofo está lá. Que o filósofo está ali, acompanhando tudo o que está acontecendo. Nós estamos com um escritor realista. Ele em nenhum momento diz que na obra que o Quincas Borba vive no cão. Mas é como se o cão estivesse lá para constatar a teoria do humanitismo comprovada. O Quincas Borba deixou dinheiro para o Rubião justamente para, como se fosse um teste, né? Como se fosse uma experiência, para verificar se a teoria do humanitismo efetivamente funciona. Né? Muito bem. O Carlos Maria é um dos frequentadores lá da casa do Cristiano Palha. E vai se tornar ali um dos amigos do meio. Por que eu o coloquei aqui? O Carlos Maria também vai cantar a Sofia. Só que ele faz de outra maneira. Ele faz isso indiretamente. Ele não vem com aquele papo de olha só, o céu, a senhora olha para o céu, olha para o céu. Nada disso. Ele conversa com ela por meio de metáforas. Ele mostra que está interessado nela, mas em nenhum momento ele diz explicitamente que quer ter um caso com ela. Ele vai seduzindo a Sofia. Como em nenhum momento ele é explícito, é mais fácil para ela aceitar as cantadas do Carlos Maria. Gente, numa sociedade que é feita de aparências, né, faz todo sentido. Se de repente alguém dissesse qualquer coisa, ou o próprio Cristiano Palha, ou o próprio Carlos Maria dissesse qualquer coisa, não foi isso que eu entendi, houve um equívoco aqui, já que a linguagem era toda metafórica. Né? Então, o Carlos Maria colocado aí, nessa relação com a Sofia, eles não chegam a ter um caso, né? Mas, para você observar esse jogo de aparências, né, que existe nessa sociedade. A gente sabe que um dos temas principais de Machado é justamente esse, é o jogo do ser e do parecer, certo? Enfim, né? Bom, nesse meio tempo, né, o Rubião disse que vai passar alguns dias em Minas, né? Chega a anunciar que vai passar alguns dias em Minas, né? Ele visita o doutor Camacho, né, em determinado momento, e acontece um fato que é curioso, que parece que é um fato deslocado da obra, mas depois ele vai fazer sentido. Ele está indo até a casa do doutor Camacho, né? Enfim, e, um menino quase é atropelado por, por uma carruagem desgovernada e seria pisoteado por cavalos. O Rubião, sem pensar, não pensa no que está fazendo, ele pula na frente e salva o menino. Quando ele faz isso, ele faz instintivamente. Não pensa no que está fazendo. Acontece que pessoas viram isso, né? Isso vai parar nos jornais. Então, no começo, esse Rubião que não está assim acostumado com esse jogo de ser e parecer tão típico, né, desse mundo capitalista em que ele vive, ele acha esquisito aquilo, porque, enfim, ele fez o que ele tinha que fazer. Na cabeça dele, qualquer um faria isso, né? Mas conforme ele vai lendo as notas no jornal de que aquilo foi um ato heróico, de que foi o máximo, ele, que no começo achava aquilo normal, vai se sentindo envaidecido. O que isso revela para a gente? Que o Rubião, ele não está totalmente encaixado. Mas ele está começando a pegar gosto, sabe? Ele está começando a pegar gosto por esse mundo que no começo o incomodava. Olha, mas é legal ser elogiado, né?
mesmo que ele tivesse plena consciência de que tivesse feito apenas a sua obrigação. Bom, esse doutor Camacho, né, é um dos que vão pedir dinheiro emprestado para o Rubião. E o Rubião vai emprestar esse dinheiro também. Então, ele é só um exemplo, né, desses vários amigos, né, que se tornam aí sempre frequentadores assíduos. Gente, eles eram frequentadores tão assíduos da casa do Rubião que eles chegavam a entrar no escritório e fumar os charutos do Rubião, mexer nas coisas, como se fosse a casa deles. Então, o tipo de situação. Havia situações em que o Rubião chegava e os caras estavam comendo, entendeu? Sabe, o Rubião não conseguia se impor no seu espaço, as pessoas invadiam. E ele achava, no começo, que eles eram seus amigos, né? Porque, no fundo, o Rubião se sente deslocado naquele meio. Ele está fazendo tudo aquilo para ser aceito no grupo. Ele vê as pessoas se relacionando com nobres, por exemplo, e ele não consegue se ver naquela situação. Então, o fato é o esforço muito grande para fazer parte de um mundo que de verdade não era dele, né? Bom, em paralelo a toda essa situação, nós temos a personagem Maria Benedita. A Maria Augusta, ela era tia da Sofia, né? E a Maria Benedita está aí na fase de casar, tá certo? Mas assim, é uma caipirona, mora afastada, não conhece nada, aquela coisa toda. E a Sofia se oferece, né, para ensinar para Maria Benedita francês, né, para ensinar piano, né? Por quê? Porque eu não sei se vocês sabiam, isso é o mínimo, né? Para uma mulher se casar bem, final do século XIX, no mínimo, ela tinha que saber francês, tinha que saber piano para ser chique. A pessoa não ia saber francês porque tinha interesse pela cultura. Ela ia saber francês porque era chique. Né? Ela ia aprender piano não porque curtia música, porque era chique. Gente, é mais um argumento para mostrar essa sociedade feita de aparências, feita de pré-requisitos que alguém inventou e as pessoas seguem. Né? O fato é que a Sofia vai ensinar para Maria Benedita. Né? Mas com o tempo, a Maria Benedita se torna mais habilidosa do que ela. E ela não gosta disso. É aquela história, eu ensino você, mas ó, eu quero continuar sendo melhor que você. E ela meio que se incomoda. Veja, de novo, né? São mecanismos sociais que eu e vocês conhecemos muito bem. Não é, meninos e meninas? A sociedade está cheia disso. Em várias situações, até hoje, certo? A questão é que aí se vê que as pessoas chegam a ver aí um pretendente para Maria Benedita, e esse pretendente é logo Carlos Maria. E isso incomoda a Sofia. A Sofia, sim, percebia que ela era admirada pelo Carlos Maria. E agora ele vai se casar com a outra, e como que ela podia impedir isso? Mas ela também não podia impedir. Então, lá dentro, ela não dividia isso com ninguém, mas aquilo lhe fazia mal, certo? Parênteses aqui. Eu tinha que colocar isso, né, para vocês verem até que ponto chega, não é? Numa dessas cantadas, que parecem apenas um gracejo, que não parece ter nada demais, né? Não parecem ter nada demais. O Carlos Maria na casa da Sofia, é uma reunião lá na casa deles, e tá lá a Sofia, tá lá o Carlos Maria, tá lá o Rubião, né? Aí o Carlos Maria olha o retrato da Sofia na parede e fala assim: esse retrato não faz jus à senhora. A senhora é muito mais bonita que o retrato. Veja, e ele fala isso na frente de todo mundo, quer dizer, parece uma gentileza. Nessas, o Rubião tá lá, olha o retrato, olha a Sofia, olha de novo o retrato, olha a Sofia e fica pensando assim, mas qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma. Ou seja, ele não é capaz de entender, olha como ele é lento, ele não é capaz de entender o que é que o Carlos Maria está fazendo, certo? Que ele está lá jogando o verde, não é? Bom, como eu disse a vocês, Rubião e Cristiano Palha acabam se tornando sócios nessa casa de importação. Né? O Cristiano Palha, que se torna administrador,
Quando o Rubião precisa de dinheiro, ele pede ao Cristiano Palha, olha que coisa curiosa. Chega uma hora que o Cristiano Palha começa a perceber, olha, tá indo embora o dinheiro, né? Ele começa a perceber que o Rubião está ficando cada vez com menos dinheiro para que ele possa usar, né? E ele alerta o Rubião, fala assim, olha, então, você fica emprestando dinheiro para todo mundo e vai chegar uma hora que vai acabar. Veja só como são as coisas, né? Era uma grande fortuna. Mas a gente sabe, né? O dinheiro é aquela história, tá certo? Se você não administra adequadamente, ele acaba. Mas o Rubião não conseguia perceber isso. Ele achava que aquele dinheiro não ia acabar, era nunca, tá certo? O fato, gente, é que a história continua, como eu disse a vocês, tá certo? O Carlos Maria e a Sofia, entre eles não acontece nada, né? Mas existem aquelas cantadas esporádicas, tá certo? A Sofia se sente mais caída, porque afinal não é explícito, não a compromete, mas faz bem ao ego dela, não é? Veja, na cabeça do Carlos Maria, ele podia ter um caso com a Sofia. Ele não vai ter, mas ele podia ter. Gente, de verdade, acaba não acontecendo esse caso porque ele não quer, viu? Porque provavelmente se ele nesses vários assédios, como eu disse a vocês, chegasse uma hora que ele quisesse se aproveitar da situação, ele conseguiria, porque a Sofia realmente vai se interessar por ele. Agora, na cabeça do Rubião, o único jeito dele ficar com a Sofia é se o Cristiano Palha não existisse. Entende como é que é? Ele não consegue pensar que pode haver essa relação fora do casamento, né? Por quê? Porque ele, eu repito a vocês, que ele não está conseguindo se adaptar a essa sociedade feita de aparências, tá certo? Enfim, né? Então ele acredita que só com o casamento ele poderia ter a Sofia, tá? Bom, o fato, não é que o Carlos Maria e a Maria Benedita vão acabar se casando. Né? Vão acabar se casando. O Rubião não consegue nada com a Sofia, nada concretamente. Não é? O Cristiano Palha, aos poucos, ele começa a perceber que o dinheiro do Rubião está acabando, afinal chega uma hora que vai acabar mesmo, tá certo? Enfim, e ele precisa se afastar do Rubião. Até agora o Rubião serviu, né? Mas ele precisa se afastar do Rubião. Já não é mais tão interessante estar com o Rubião, né? Bom, o fato, não é que o Carlos Maria, casado com a Maria Benedita, tirou um pouco daquele prazer que a Sofia tinha de ser idolatrada, não é? Mas o fato é que o Rubião, né, ele continua com aquele papel de adorador da Sofia. No aniversário da Sofia, ele dá a ela uma joia caríssima, né? Enfim, então, o fato é que ele continua naquele papel servil, né? Naquele papel em que ele já não compete mais a ela ficar cozinhando tanto o Rubião. O fato é o Rubião está lá para isso mesmo e esse papel ele acaba cumprindo, né? Bom, como eu disse a vocês, o casamento vai acontecer conforme era era previsto, não é? Chega o dia do casamento. A Sofia fica meio mordida com o casamento, conforme eu disse a vocês. Ela sequer vai se despedir do casal quando eles vão para a lua de mel, né? Mesmo assim, o Cristiano Palha, o Carlos Maria ainda dá uma cantada final, né? A senhora é já a rainha de todas, disse-lhe ele em voz baixa. Espere que ainda farei imperatriz. Veja que, novamente, usando as imagens, é como se ele dissesse, ó, casei, mas, enfim, quem sabe, né? O fato é que as coisas acontecem todas mais ou menos simultaneamente, não é? E o Palha resolve, enfim, que não precisa mais ficar com o Rubião.
Afinal, o dinheiro que ele queria já tem. Não tem mais como tirar de Rubião. Então, ele precisa arrumar uma desculpa, tá certo? Para poder se safar da sociedade, não é? E ele faz ele dá como desculpa o fato de que ele pretendia assumir a direção de uma casa bancária. E assim cedo ele não poderia cuidar dos dois negócios, né? Então, sendo assim, era melhor, como era ele que cuidava desses negócios, né? Seria melhor que eles desfizessem a sociedade. Bom, ele dá a Rubião o que é a parte dele, teoricamente falando, tá certo? E vai se afastando aos poucos de Rubião. O fato é que o Rubião começa a perceber que esses amigos todos que frequentavam a casa dele, não é só o Cristiano Palha, aos poucos eles começam a se afastar. Por mais que o Rubião seja associado a vários grupos, por mais que ele seja legal com os amigos, né? O fato é que os amigos, a partir do momento que começa a ter menos dinheiro, eles começam a se afastar. Outra coisa, o Rubião começa a ficar muito imaginativo. Dentre essas imaginações, ele jura que ele é Napoleão Bonaparte. E ele assume a identidade de Napoleão Bonaparte na frente dos amigos, certo? Então você imagina a situação. Cristiano Palha está afastado, não está ali mais tão perto dele. Ele com essa imaginação cada vez mais aflorada, ou seja, começa a ter um certo grau de demência. A Sofia, gente, ela está cada vez melhor. Como o Cristiano Palha agora tem mais dinheiro, ela está frequentando as altas rodas como ela queria. Ela chega até a se enfiar numa comissão chamada Comissão de Alagoas, né, para fazer trabalho social. Não porque ela quisesse fazer trabalho social, mas é porque isso iria dar a ela visibilidade, né? Ela iria conhecer uma série de senhoras da alta sociedade importante e isso faria com que ela selecionasse melhor os seus relacionamentos. Bom, eu não preciso nem dizer a vocês que a essa altura, né, já que o Rubião está lá batendo pino, né, ele já não é um relacionamento que interessa. O grau de insanidade do Rubião chega a ser tão avançado que ele manda chamar o barbeiro Lucian, para fazer nele a barba igualzinho à barba de Napoleão III. E assim, ele se sentia cada vez mais Napoleão. Mais do que isso, esse Napoleão III tinha uma amante. E a amante era Eugênia. O Rubião chega a ponto de achar que Sofia é Eugênia. Há uma cena em que ele vai à casa dela e ela está entrando na carruagem para sair e ele, sem que ela perceba, ele entra junto, fecha a portinha e manda tocar. Ela fica meio assustada e ele começa a conversar com ela como se eles fossem amantes e como se ela fosse a Eugênia, né? O fato é que isso deixa a Sofia assustada. Os delírios do Rubião começam a ficar cada vez mais acentuados. A decadência dele, seja financeira, seja mental, começa a ficar cada vez maior. Nesse meio tempo, a Sofia recebe uma notícia de que a Maria Benedita está grávida. Isso a deixa extremamente incomodada, o que mostra para nós a índole da Sofia. Quer dizer, Machado de Assis, ele não vai abandonando os focos narrativos, né? Não vai, os focos de enredo, ele vai desenvolvendo as histórias em paralelo, né? Tudo para acentuar a personagem, né? E tudo para mostrar para vocês como cada personagem é, né? O fato é que a situação do Rubião está ficando complicada.
Tá difícil até manter essa casa em Botafogo. E o Cristiano Palha é tão legal, que ele aconselha a Rubião a ir para uma casa menor. Ele não ia conseguir cuidar daquela casa sozinho, né? Já os amigos se afastaram, então precisava de uma casa menor. É interessante que a coisa acontece em paralelo. Enquanto o Rubião está indo para uma casa menor, o Cristiano Palha está indo para uma casa maior. É ele que vai terminar essa história morando em Botafogo, numa casa extremamente elegante. Enquanto que o Rubião, neste momento, está indo para uma casa menor. Bom, as pessoas, de modo geral, inclusive a própria Sofia, avisam Cristiano Palha de que a situação mental do Rubião está cada vez pior, né? O Cristiano Palha chega a chamar o médico amigo, o doutor Falcão, para examinar e realmente se constata que o Rubião está com uma situação bastante complicada, né? Sabe, gente, o Rubião, que tinha tantos amigos, amicíssimos, né? Agora está sozinho. Ele delira na rua. Ele faz discursos como se fosse Napoleão. As crianças riem dele. E numa determinada cena, quem ri dele é esse Deolindo. Esse Deolindo é aquele menino que ele salvou de ser pisoteado por cavalos um pouco antes da narrativa. A mãe não reconhece que é o Rubião que está lá. E o Deolindo ri do Rubião. É o mundo, gente. É o mundo em que nós vivemos, mostrado por Machado de Assis de uma forma totalmente descarnada, de uma forma totalmente antirromântica. Bom, o que fazer com o Rubião, já que ninguém pode cuidar dele? Coloca-se numa casa de saúde, né? Num hospício, num lugar em que ele possa ser cuidado. É como se Cristiano Palha dissesse: minha parte eu estou fazendo. Olha, só não abandonei, coloquei lá. Simultaneamente, Cristiano Palha e Sofia, vocês se lembram ao vencedor as batatas? Quem será que são os vencedores, né, gente? Cristiano Palha e Sofia estão mudando para sua mansão em Botafogo. Tudo isso é sempre bom lembrar que o cachorro está junto, viu, gente? Quando o Rubião é internado na casa de saúde, o cachorro vai junto. Acontece que numa noite, Rubião foge da casa de repouso, ou da casa de saúde. Ele e o cão. E aí, obviamente, Cristiano Palha é avisado, mas ele se desobriga. Então, na minha parte eu fiz, tá certo? Ele fugiu, o que eu posso fazer? A essa altura, não é mais a minha obrigação, não é mais culpa minha, né? E ele foge para Barbacena. Ele volta. Veja que existe um grau de demência bem avançado aí no Rubião, mas existe alguma coisa lá dentro dele que o carrega, né, para Barbacena. E lá, quem o encontra é a comadre Angélica, a mesma que cuidou do cão, né, quando no começo o Rubião achou que não precisasse ficar com ele, né. O fato é que ele vai morar com a comadre Angélica, né? Ela cuida dele. O grau de insanidade dele, o estado de saúde dele vai piorando, até que chega o dia da morte do Rubião. E a cena, gente, é sensacional, olha só. Poucos dias depois, morreu. Não morreu súdito nem vencido. Antes de precipitar a agonia, que foi curta, pôs a coroa na cabeça. Uma coroa que não era ao menos um chapéu velho,
ou uma bacia onde os espectadores palpassem a ilusão. Não, Senhor. Preste atenção. Ele pegou em nada, levantou nada e cingiu nada. Veja que é como se Machado de Assis dissesse para vocês, se fosse uma bacia, uma lata, seria menos grave, mas era nada, gente. Só ele estava vendo lá, né? Só ele via a insígnia imperial, pesada de ouro, rútila de brilhantes e outras pedras preciosas. O esforço que fizera para erguer meio corpo não durou muito. O corpo caiu outra vez. O rosto conservou, porventura, uma expressão gloriosa. Guardem a minha coroa, murmurou. Ao vencedor, a cara ficou séria, porque a morte é séria. 2 minutos de agonia, um trejeito horrível, e estava assinada a abdicação. Veja, a teoria do humanitismo se cumpriu. Ao vencedor, as batatas. Mas o vencedor não é Rubião, né, gente? Rubião é o deslocado. É aquele que tenta fazer parte de um grupo ao qual ele não pertence. O vencedor é Cristiano Palha. O vencido é Rubião. O cão assistiu a tudo isso. E depois que tudo isso acontece, o cão vai embora. E a gente não sabe exatamente para onde ele vai. É como se o que ele tivesse que presenciar, ele tivesse presenciado. É como se Quincas Borba, por meio do cão, constatasse a sua teoria do humanitismo e essa teoria fosse cumprida afinal. Aí Machado de Assis escreve um último capítulo em que ele diz o seguinte: queria dizer aqui o fim do Quincas Borba, que adoeceu também, ganhou infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua 3 dias depois. É o que eu disse a vocês, foi embora, tá certo? E amanheceu morto na rua. Terminou, constatou o que tinha que constatar. Mas vendo a morte do cão narrada em capítulo especial, é provável que me perguntes se o seu defunto homônimo é que dá o título ao livro, e por que antes um que outro? Questão prenhe de outras questões que nos levariam longe. Repare, Machado de Assis é danado. Ele diz isso, é uma questão prenhe de outras questões, mas não diz a você nem quem é, nem por que, nem quais são as outras questões. Eia, chora os 2 recentes mortos, se tens lágrimas. Está conversando com a gente, viu? Chora tu, leitor. Os 2 recentes mortos, se tens lágrimas. Se só tens riso, ri-te. É a mesma coisa. O cruzeiro, que a linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, está assaz alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. Então, quando Rubião termina, quando Machado de Assis termina, é como se ele terminasse dizendo para você, olha, pense você o que quiser. Você quer saber mesmo? Tanto faz. Se quem dá título a esse livro é Rubião, se quem dá título a esse livro é o cão, isso não faz a menor diferença. Porque não é isso que vai mudar as coisas, viu, gente? O capitalismo é isso aí que a gente está vendo mesmo. E são os mais fortes que são favorecidos. E são, sabe por quê? Porque a gente faz questão de alimentar esse sistema. A gente faz questão de ser quem nós não somos. Exatamente o que fez Rubião, o vencido dessa história. Mas como disse Quincas Borba, não é? Para ver os vencedores, é absolutamente necessário que haja os vencidos. Portanto, né, a lógica social que nós temos apenas endossa esse sistema de coisas. É isso então, gente.
qualquer dúvida, não é? Como vocês já sabem, eu estou, como sempre, à disposição de vocês, tá? Um beijo aí no coração de todos vocês.